Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender hoje sobre um pouquinho de cálculos químicos, né? Episódio 1, que é a massa molar. Então, a primeira coisa que tem que ter na sua mente é a unidade de massa atômica, que corresponde a 1/12 do carbono 12. Claro, se você quiser traduzir, tá? Esse 1/12 do carbono 12 por 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tudo bem, só que nunca vão te cobrar no vestibular. Isso pode aparecer abreviado como UMA, né, que é a unidade de massa atômica, mas hoje em dia está abreviado só por U. Então, sempre a menor abreviação, né, é a tendência do universo. Então, olha só, o que é a massa atômica, tá? É a massa de um átomo, porque a gente está falando de massa atômica, né, a massa do átomo. Só que tem que expressar ela em U. E tu vai dizer assim, ah, mas é muito difícil. Não, tu só pega a massa que está na tabela periódica. Eu preciso que você pegue uma tabela periódica agora, porque a minha tabela pode ser diferente da sua. Geralmente esse valor vai ser o maior valor que vai estar ali dentro, tá? Procura ele. E ele vai ser o que tu vai se basear para calcular isso, tá? Então, um carbono é 12U. Quer dizer o quê? Que é 12 vezes esse valor aqui, ou 12 vezes esse valor aqui, combinado? O hidrogênio é 1U, então é exatamente esse valor proposto aqui em cima. E os átomos sempre vão ter a massa atômica múltiplo desse valor aqui, tá? Então aqui o oxigênio vai ser 16U, o nitrogênio é 14U, o cálcio é 40U. Bom, espero que você já tenha encontrado esses valores na sua tabela, porque nós vamos usar bastante eles, beleza? Também pode ter a massa atômica do elemento, cara, porque existe isótopos, né? E quando eu tenho isótopo, por exemplo, eu tenho carbono 12 e eu tenho carbono 14. Então, qual deles que eu ponho na tabela periódica? Nenhum. Eu ponho a média ponderada dos seus elementos, levando dos seus isótopos, né? Levando em consideração a porcentagem deles, da abundância deles na atmosfera, na natureza. Então, olha só, além disso, eu tenho que saber a massa molecular, que é quando você soma as massas atômicas, né? Porque se a molécula é formada por vários átomos, tu vai somar a massa desses átomos para ter a massa molecular. É meio lógico isso, né? Mas eu já te dou um exemplo para deixar mais claro. E aqui apareceu o mol. O mol é literalmente um número, tá? Que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 coisinhas. Quando eu falo coisinhas, eu estou falando átomos, moléculas, íons, combinado? Tu tenta pensar o mol como sendo literalmente um número, que é esse aqui, tá? Que é 600 sextilhões de coisas. Assim como uma dúzia é sempre 12, uma dezena é sempre 10, um mol é sempre 6,02 vezes 10 a 23. Esse número é chamado constante de Avogadro. A massa molar ela tem que ser expressa em gramas, porque ela é de um mol de coisinhas, um mol de átomos, moléculas, íons. Então, por exemplo, se eu tiver um átomo de carbono, né, ele é 12U. Se eu tiver um mol de átomos de carbono, é 12 gramas. Então, aquele valor que tu acabou de achar ali na tabela periódica, né, que é o maior valor, tu só passa ele para gramas. Mas pega uma tabela para tu ir se acostumando, tá? Vai lá, dá um pause aqui e pega a tabela. Agora, se eu tiver um mol de cálcio, ele é 40U, só olhei a tabela. Se eu tiver um mol de cálcio, é 40 gramas. Eu só fiz isso, tá vendo? Não tem segredo. A molécula de água. Cara, então olha só, que a gente pode fazer o cálculo aqui, né? Eu fui na tabela periódica, olhei o oxigênio, que é 16, o hidrogênio é 1, mas como tem 2, eu faço 16 vezes 2 vezes 1, que vai dar 16 mais 2, que vai dar 18. Então, 18U, tá? Só retomando aqui, 16 mais 2, 1 de cada hidrogênio. 18U. Só que se tu quiser um mol de moléculas de água, aí é 18 gramas. De novo, uma molécula do CO2, eu faço lá, tá? Ó, o oxigênio é 16, que vezes 2 vai dar 32. E se eu somar com 12 do carbono, vai dar 44. Então, 44U. Se eu tiver um mol de molécula de CO2, vai dar 44 gramas. Então, é o mesmo número, só passa para gramas. Então, essa é a teoria do mol, beleza? Só que, cara, eu sei que você não vai conseguir resolver os exercícios assim. Então, eu vou te dar um truque que eu tenho para resolver muito fácil, tá? Tu sempre começa escrevendo a linha do mol. Tu diz, eu não sei o que é a linha do mol. É isso aqui, tu escreve um mol, tu põe uns tracinhos e no lado tu escreve 6,02 vezes 10 a 23. E aí tu põe, se for mol de átomos, átomos aqui. Se for mol de moléculas, moléculas aqui. Aí tu põe mais uns tracinhos, tá? Ou um tracinho só. E escreve aqui a massa molar, que é a massa em gramas. Por isso está escrito aqui gramas, tá? E aqui está escrito massa molar. De onde é que tu vai tirar isso? Da tabela. Tu não olha a questão para fazer isso, tá? A não ser que não tenha tabela e na questão ele te deu a massa molar em gramas.
Então, geralmente ele vai dizer essa informação, tá? Ele vai dizer assim, carbono, para quem não sabe, né? Vai estar escrito assim, ó, 12 gramas por mol. Então, quer dizer que é a massa molar. E como é que tu resolve os cálculos químicos em duas linhas sempre? Eu vou te provar isso. Assim, na primeira linha tu vai escrever a linha do mol. A linha do mol. Então, ó, tu pode olhar na tabela, mas não vai tirar esses dados da questão, a não ser que não tenha tabela. E na segunda linha tu vai colocar os dados do problema. Tu põe mols embaixo de mols, gramas embaixo de gramas. Cara, não tem segredo. Eu vou te mostrar nas questões, tá? Com 4 exemplos muito fáceis aqui. Então, olha só. Ele vai contar uma história sobre o aspartame e ele quer saber a fórmula molecular e a massa molar. Então, ele quer a fórmula molecular e massa molar. Como é que eu faço isso muito rápido? Cara, eu faço assim, ó. Eu contei os carbonos, tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E fiz a fórmula mãe, que é o dobro mais 2, tá? Então, 28 mais 2, 30. E agora eu desconto, tá? Como ele tem 6 ligações duplas, eu desconto 12 hidrogênios. Ele tem um ciclo, eu desconto 2 hidrogênios. Ele tem nitrogênio, né? 2 nitrogênios, eu ponho 2 hidrogênios. Então, a minha fórmula, né? Esse aqui anulou esse. A minha fórmula ficou 30 menos 12, que deu 18. Então, essa aqui é a minha fórmula molecular, C14H18. Nossa, só tem uma resposta, cara, a letra D. Já matamos a questão. Ó, se tu quiser saber como é que eu faço isso, eu uso essa fórmula mãe para todas as moléculas, tá? Que tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. E toda vez que tiver uma dupla, eu tiro 2 hidrogênios. Tem uma tripla, eu tiro 4 hidrogênios. Tem um ciclo, eu tiro 2 hidrogênios. Se tiver ramificação em oxigênio, não faço nada. Agora, se tiver nitrogênio, eu ponho um hidrogênio aqui. Combinado? É desse jeito que eu faço muito rápido. Se tu prefere ficar contando os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí é problema seu, combinado? Só acho que vai demorar muito tempo e ainda pode contar errado. Tá, e agora? Agora que eu tenho essa molécula, eu vou fazer assim, tá? Eu tenho 14 átomos de carbono vezes 12, que é a massa dele. Então, deu 168. Hidrogênio eu tenho 18 átomos, olha, vezes a massa dele, que vai dar 18. Nitrogênio eu tenho 2 átomos, vezes a massa dele, que dá 14. E oxigênio eu tenho 5 átomos, vezes a massa dele, que é 16. Isso aqui vai me dar 294 gramas, o que só confere realmente que é a letra D. Combinado? Tá, agora vamos fazer uma que tenha cálculo de verdade, né? Nessa questão aqui, ele diz que a moeda de ouro tem 8 gramas, então tá aqui 8 gramas, e é um ouro 900, que é 90% de ouro. Então, esse 8 gramas não é 100% ouro. Eu tenho que tirar isso, né? A moeda, ela é 100%. Agora, ouro mesmo é só 90%. Então, isso equivale a 7,2 gramas de ouro, porque eu só tenho 90% de ouro. A aula aqui é ouro, tá? Não tô latindo, não. Então, tu vai escrever isso aqui. Como que eu escrevo? Cara, na primeira linha, pelo amor de Deus, cara, não vai inventar moda. Só obedece o que eu tô fazendo. Ó, na primeira linha, tu vai escrever 1 mol de ouro. E aí tu escreve 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ouro. E aí eu fui na massa, lá na tabela. Ou ele vai tirar essa informação aqui, se não tiver tabela. 190 gramas, não vai me pôr isso aqui. Porque na segunda linha que tu vai usar os dados da questão. Aí você vai colocar 7,2 gramas e vai colocar, porque é gramas embaixo de gramas, né? E vai botar aqui X, o que ele está te perguntando, que é o número de átomos. Aí tu vai resolver essa regrinha de 3, que é 7,2 vezes isso, dividido por 197, eu encontrei 2,2 vezes 10 a 22, que confere a letra D. Beleza? Vou fazer mais um para a gente garantir. Olha aqui. O brasileiro consome 500 miligramas, só que a quantidade recomendada é o dobro. Se é o dobro, eu tenho que multiplicar por 2, que vai dar 1000 miligramas. Isso equivale a 1 grama. Só que ele quer saber o seguinte, considerando a constante de Avogadro, como se a gente não soubesse, né? Avogadro. E também deu a massa do cálcio, então não preciso olhar a tabela periódica. Eu quero saber quantos átomos é recomendado, né, para a pessoa ingerir. Então vamos lá, primeira linha, sempre começa assim, 1 mol de cálcio. Então tá aqui o cálcio, tá? E aí vai ser o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos. Cara, sempre é esse valor, nunca vai ter exceção, porque o mol é sempre esse valor, é que nem uma dúzia, 12.
E aí, qual é a massa? 40. Olhei na tabela periódica para garantir ainda. Agora, assim, na segunda linha, tu vai botar os dados da questão. Quanto que a pessoa tem que ingerir? 1 grama. Então, isso corresponde a quantos átomos? Ué, eu vou multiplicar essa regra de 3, né? Isso aqui vezes 1 dividido por 40, que equivale a 1,5 vezes 10. Na 22 átomos, a resposta letra B. De beleza. Cara, fácil, né? Então, só mais uma para ter certeza que a gente está acertando. Vamos lá. Ele vai dizer que um comprimido de aspirina tem 360 miligramas. Eu já vou passar para gramas para não ter problemas, combinado? Então, ele quer saber quantas moléculas tem. Já sabe que voltar na primeira linha? Então, sempre começa assim. 1 mol de quem? De aspirina. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. É sempre esse valor. E tem 180 gramas, tá? Eu posso ter calculado aqui para achar, mas ele me deu aqui que era 180 gramas. Então, não vou ficar fazendo cálculo para conferir. Azar. Então, vamos lá. Quantos gramas tem que ter? Ah, ele disse que no comprimido tem 0,36 gramas, né? E ele quer saber em um comprimido qual é o número de moléculas. Então, eu botei um x aqui embaixo de moléculas. Esse x eu só multipliquei 6 vezes 10 a 23 vezes 0,36 e dividi por 180. Eu obtive 12 vezes 10 na 20 moléculas. Combinado? Tu consegue fazer todas as outras questões desse jeito. Então, eu espero que você tenha gostado e tenha deixado as coisas muito claras em cálculo estequiométrico para você, tá? Cara, muito obrigado pela atenção aí. Valeu, forte abraço, bons estudos. Tchau.